Vamos dar sequência aqui aos pingos nos is, porque o senador do Rio de Janeiro e também pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, voltou de viagem dos Estados Unidos. Vamos agora chamar o Matheus Dias para nos contar mais sobre o assunto. Matheus, o pré-candidato não conseguiu se encontrar, evidentemente, com todo mundo que ele gostaria lá nos Estados Unidos. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Matheus. Boa noite, Marcelo. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Pois é, o senador, então, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato agora à presidência, Flávio Bolsonaro, ele que provavelmente será mesmo candidato pela direita, já que vários caciques, então, tanto do centro-direita vem como irreversível a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele voltou mesmo, como você disse, dos Estados Unidos, passou as últimas semanas lá viajando. Ele estava primeiro de férias com a família, mas fez alguns compromissos também. Essa campanha eleitoral que, claro, já se mostrou há tempos que não vai ser feita só aqui dentro do país, mas relações exteriores também vão ser importantes para essa campanha na eleição que acontece esse ano, né, Marcelo? Então, Flávio Bolsonaro, ele foi de primeiro ao encontro do irmão mais novo, Eduardo Bolsonaro, deputado federal afastado do cargo, então, desde que está nos Estados Unidos e tem o mandato, então, num imbróglio ali, depois de ter faltado em todas as sessões legislativas desde que foi para os Estados Unidos. Flávio Bolsonaro se encontrou, então, com Eduardo Bolsonaro, mas gostaria de ter tido um terceiro encontro, esse com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Era de extrema importância para o senador Flávio Bolsonaro que fosse feita uma foto ali, pelo que dizem interlocutores, entre Flávio, Eduardo e Marco Rubio. Essa imagem seria, claro, uma propaganda política muito importante para a direita, para tentar mostrar que o bolsonarismo ainda está alinhado com o pensamento norte-americano de Donald Trump e também para mostrar que mesmo com a recente aproximação de Lula com Donald Trump, os filhos de Bolsonaro ainda têm uma certa aproximação, uma certa moral, digamos assim, com o governo norte-americano. Essa foto seria, sim, importante, ao que dizem os interlocutores, mas não foi possível ser tirada, já que esse encontro não aconteceu entre Flávio e Marco Rubio. No caso, depois que houve a invasão das tropas militares norte-americanas no território venezuelano, com a captura e a prisão de Nicolás Maduro, Marco Rubio teve uma agenda apertada e por isso não foi possível fazer esse encontro. Só que essa viagem, então, de Flávio Bolsonaro, ela teve outros motivos também, teve outros planos que ele colocou em prática nesse território norte-americano. No caso, ele passou uma mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro ao filho também mais novo, Eduardo Bolsonaro, mensagem essa de como Eduardo deve se portar nesse ano eleitoral, já que no ano passado, ano marcado por duras críticas de Eduardo a caciques do Centrão, brigas com pessoas de relevância importante também na direita. No caso, ele já havia brigado com o pastor Silas Malafaia, depois teve uma briga que foi consideravelmente grande também com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Também, no caso, se desentendeu com Tarcísio algumas vezes publicamente. A mensagem, então, de Jair Bolsonaro, tendo como Flávio Bolsonaro mensageiro, é que este ano tem que ser um ano de apaziguamento. No caso, não comprar brigas com caciques do Centrão e nem mostrar ali divergência de opiniões com outras lideranças do PL. Só que os caciques do Centrão já não acharam muito válida, não viram com muito otimismo essa viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, ainda mais a tentativa dele de se encontrar com Marco Rubio. No caso, as lideranças do Centrão veem isso como uma certa problemática, mostrando que o bolsonarismo, aquele mais ferrenho, ainda estará presente, com mais polêmicas, coisa que o Centrão tenta se desvencilhar a todo momento. No caso, também, Flávio Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que vê no irmão Eduardo Bolsonaro um exímio agente das relações internacionais e possivelmente seria até um cargo no Itamaraty que Eduardo poderia ocupar se Flávio Bolsonaro fosse eleito, e isso o Centrão viu com bastante problemática, já que dá a entender que o bolsonarismo estará fechado, contando com o apoio do Centrão, mas sem dar muita abertura às personalidades do Centrão para participarem do governo. No caso, Flávio Bolsonaro já deu até uma resposta a esses caciques do Centrão, dizendo que foi apenas uma forma, essa fala dele em homenagem ao irmão, apenas uma forma de tentar mostrar que a família Bolsonaro está alinhada. Porém,
muita coisa ainda pode rolar, né, Marcelo? Ainda tem momentos a serem discutidos. O fato é que Flávio Bolsonaro já planeja mais uma viagem aos Estados Unidos que possivelmente vai acontecer em abril. Viagem essa que aí já está marcada no cronograma ali para a campanha eleitoral, né, Marcelo? Campanha essa realizada fora do país. Parece que ele vai dar um giro ali nos Estados Unidos e, segundo os planos, por meio de interlocutores, talvez Flávio Bolsonaro leve até Tarcísio de Freitas junto para essa viagem, para mostrar que ele seria um candidato não só da direita, mas também do centro-direita, né, Marcelo? Matheus Dias, daqui a pouco ele volta conosco ainda na programação da Jovem Pan. Valeu, Matheus Dias. Vamos girar então agora os nossos comentaristas. Quero começar com o Dávila. Dávila, nós começamos o programa trazendo aí informações de Javier Milei, esse alinhamento justamente com a direita brasileira. Agora, na sua avaliação, nós temos aí a figura de Donald Trump, todo esse ano que foi aí bastante movimentado, evidentemente, continua sendo, já começou 2026 também, invadindo, portanto, a Venezuela. Isso pode trazer votos para a direita aqui no Brasil? Alguma repercussão do Trump em relação ao Brasil? Não acho, Marcelo Matos. Aliás, Donald Trump tem uma lógica própria. A lógica própria, ele só gosta de conversar com gente que é dono do poder. Ele não gosta de conversar com aspirantes a poder. Ele ajudou Javier Milei com dinheiro, porque Javier Milei está no poder na Argentina, precisava de uma ajuda ali de caixa. E ele condicionante. Primeiro você ganha a eleição, depois eu dou o dinheiro. E foi assim que ele fez. Acabou de negociar na Venezuela com Delcy Rodrigues, a ditadora vice-presidente do Maduro. Falou assim, eu converso com o que está no poder. Essa história de Maria Corina Gonzalez, essa história de Edmundo Gonzalez, que está lá fora do Brasil, Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, que não estão no poder, deixa eles de escanteio. Vamos conversar com quem está no poder. E no Brasil igual. A tal da química com o presidente Lula é para conversar com o cara que está no poder no Brasil. Então, esses aspirantes ao poder que vão lá tentar algum tipo de fotografia para mostrar, o governo americano se esquiva muito bem e não entra nessa. O negócio deles é, eu só converso com quem tem a caneta e a força na mão. Quem não tem essas coisas, primeiro você trata de ganhar o poder, depois eu tiro fotografia. Essa é a atitude de Donald Trump. Se você não aprendeu isso, vai se frustrar. Vai lá, a Casa Branca vai bater a porta e vai dar com a porta na cara, porque lá o negócio é o seguinte, só entende a linguagem da força. Diego Tavares, imagina que ele quis, claro, se reencontrar com o irmão, que está lá nos Estados Unidos. A gente sabe que hoje, se o Eduardo voltar para cá, ele corre o sério risco, né, de ser preso, já perdeu o seu mandato, vai perder também o seu cargo lá na Polícia Federal. Então, é uma situação complicada, claro, ele foi lá, a gente imagina, né, essa questão também familiar. Mas, de qualquer forma, esse exemplo dos Estados Unidos, ele deve ser replicado em 26 ou aquilo que foi lá em julho, agosto, a questão do tarifaço, deve ser esquecido? Marcelo Matos, eu sou só um advogado, eu não sou um estrategista político, não sou um marqueteiro eleitoral, mas eu vou usar aqui, dar um pitaco. Fosse eu um coordenador de campanha, da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, eu tentaria deixar debaixo do tapete o máximo que eu conseguisse tudo que relacionasse o sobrenome Bolsonaro a Estados Unidos da América, a Donald Trump, porque o que remete quando nós falamos nesse assunto é justamente o ponto que você levantou, o fiasco de Eduardo Bolsonaro com o tarifaço, com as sanções políticas, as cassações de vistos e, sobretudo, a inclusão de Alexandre de Moraes no rol da Lei Magnitsky, que depois foi revertida por negociações de Trump com o atual governo brasileiro. Então, não há uma boa lembrança do brasileiro quando relacionamos esses temas. O próprio tarifaço, como você lembrou muito bem, ele foi repudiado por grande parte do eleitorado, só ficou ao lado de Eduardo Bolsonaro nessa bandeira aquele eleitor bolsonarista mais raiz, aquele que pode ver e ouvir de tudo, que não abre mão do voto em alguém que tenha o sobrenome Bolsonaro. Aquele eleitor de centro, determinante para a vitória das eleições, repudiou essa questão. Isso porque, enfim, foi até o grande ponto que freou a queda de popularidade do governo Lula à época. O Lula se encontrava com a sua popularidade decrescente. Logo após o tarifaço, ele deu uma maquiada nas suas estratégias de governo, passou a adotar a questão da soberania, passou a adotar
a bandeira do patriotismo, né? Acabou roubando, inclusive, essa bandeira da direita brasileira, do bolsonarismo, e com isso conseguiu reverter o quadro da sua popularidade. Até mudou o slogan do governo, né? Que hoje é Brasil, ao lado do povo brasileiro, justamente para fazer referência a questões do patriotismo e da soberania. Então, eu não acho uma boa que Flávio Bolsonaro, um candidato que tem muitos desafios pela frente, tente essas investidas de proximidade com Donald Trump ou com o governo norte-americano. Enfim, não acho que isso vai agregar votos, não acho que isso vai trazer, boas expectativas para sua pré-campanha e para sua campanha. Flávio Bolsonaro deveria focar no Brasil, focar nos problemas que o Brasil enfrenta, estes sim, que podem ser creditados ao atual governo, e assim aumentar a rejeição do presidente Lula, para que a rejeição de Lula ultrapasse, inclusive, a grande rejeição que ele próprio tem. Está fazendo agenda de campanha nos Estados Unidos, eu acho que não ajuda Flávio Bolsonaro nesse momento, e em nenhum momento posterior durante essa eleição, que será uma eleição muito dura e, novamente, uma eleição que será definida por pouquíssimos votos. Bota, depois dessa viagem, de fato, aí tem essa questão das propagandas, defesa do Brasil, dos brasileiros, isso virou realmente um mote aqui no país. São as coisas mais incríveis que a gente vê à medida que a eleição se aproxima. Uma delas é essa, né? A esquerda patriota, vestindo camisa verde e amarela, abraçada com a bandeira nacional. Eu acho que essa história do Flávio não tem absolutamente nada a não ser especulação e fofoca. O fato dele não conseguir se encontrar com o Rubio, não vejo nada demais nisso. Ele também não conseguiu se encontrar com Donald Trump. E daí? Ora, se Flávio esteve nos Estados Unidos, é natural que ele tente encontros que rendam uma boa foto. Porque é isso que os políticos fazem o tempo inteiro, especialmente quando estão prestes a disputar uma eleição. É natural. Se Flávio conseguisse uma foto com o Marco Rubio, seria ótimo para a campanha dele, como seria se ele conseguisse uma foto com Donald Trump. Agora, eu acho que daí dizer que ele ficou frustrado porque não conseguiu uma foto com o Marco Rubio é uma grande distância. A gente não pode fazer propaganda da democracia, dizer que gosta da democracia e rejeitar o aspecto essencial da democracia, que é a disputa eleitoral. A gente não pode reclamar que os políticos fazem coisas em busca de votos, quando a gente criou um sistema no qual o político só sobrevive com votos, meus amigos. A maioria dos eleitores não tem informação suficiente. Eles votam baseados em imagens, em frases. Uma foto bem tirada influencia o voto de muita gente. A gente não pode recriminar os políticos por procurarem essas fotos. Agora, Dávila, como o Matheus Dias trouxe para nós, né, que a ideia é uma nova viagem também do Flávio lá para os Estados Unidos, e ele quer levar o governador Tarcísio de Freitas. Você acha que o Tarcísio deve ir para os Estados Unidos com ele ou não? Não sei. O que eu acho é que Tarcísio de Freitas, a partir de março, de abril, vai começar a cuidar da sua reeleição no estado de São Paulo. Então ele pode chegar e falar, olha, realmente ir aos Estados Unidos não me traz um voto em São Paulo, eu preciso trabalhar aqui em São Paulo para conseguir os votos e, se tudo der certo, vencer as eleições no primeiro turno. É isso que Tarcísio vai estar trabalhando, uma vez que mudou a sua perspectiva. Antigamente, ele tinha a possibilidade de se tornar o grande candidato da direita à presidência da República. Agora, com o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, sobrou a Tarcísio de Freitas a disputa da reeleição em São Paulo. Então, a meu ver, a partir de abril, ele deveria focar única e exclusivamente no estado de São Paulo. Aliás, é o que ele mais pode fazer para ajudar os candidatos de direita. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. E se a direita tiver uma vitória estrondosa em São Paulo, ajuda muito o candidato da direita a chegar no Palácio do Planalto.